Agora vamos à variedade das curvas de demanda. Os economistas classificam as curvas de demanda de acordo com sua elasticidade. A demanda é considerada elástica, portanto aqui agora vamos incluir os conceitos matemáticos. Então, a demanda ela é considerada elástica quando a elasticidade é maior que 1, o que significa, portanto, que a quantidade varia proporcionalmente mais do que o preço. A demanda é considerada inelástica quando a elasticidade é menor que 1, o que significa, neste caso, que a quantidade varia menos que a variação de preço. E se a elasticidade é igual a 1, a variação na quantidade é proporcionalmente igual à variação de preço, disse, portanto, que a demanda possui elasticidade unitária ou neutra. Como a elasticidade de preço de demanda mede a quantidade demandada, quanto a quantidade demandada responde a mudanças no preço, está estreitamente relacionada com a inclinação da curva de demanda. Portanto, nós vamos ver aqui que elasticidade, neste caso, neste tópico, está se relacionando à curva de demanda. E a elasticidade vai representar a inclinação dessa curva de demanda, ou seja, como o consumidor se comporta diante lá dos movimentos no eixo de preço, como é que vai se movimentar, se o preço aumenta ou se o preço diminui, quanto que vai ser o comportamento do consumidor no eixo de quantidade. Então a seguinte regra básica é uma orientação útil. Quanto mais horizontal for uma curva de demanda, tanto quanto mais deitada for a curva de demanda, maior será a elasticidade de preço da demanda. Então, quanto mais horizontal for uma curva de demanda, mais elástica ela é. Portanto, ela está de 1 para cima. Quanto mais vertical for a curva de demanda, menor será a elasticidade de preço dela, portanto, ela está num sentido menor que 1. Então, mais horizontal ela está próxima de 1 e maior que 1, quanto mais vertical ela está menor que 1, ela está próxima de 1 ou menor que 1. Então, basicamente essa é a regra útil que o Menkyo está colocando aí para você entender depois e fazer a leitura de maneira rápida de como funciona isso nos gráficos. A figura 1 mostra 5 casos. No caso extremo de elasticidade zero, mostrado no painel A, a demanda é perfeitamente inelástica e a curva de demanda é vertical. Neste caso, a quantidade demandada se mantém a mesma qualquer que seja o preço. À medida que aumenta a elasticidade, a curva de demanda se torna cada vez mais horizontal, como mostra os painéis B, C e D. No extremo oposto, mostrado no painel E, daqui a pouco a gente volta aqui, a demanda é perfeitamente elástica. Então isso ocorre à medida que a elasticidade de preço da demanda se aproxima do infinito e a curva de demanda se torna horizontal, refletindo o fato de que mudanças muito pequenas do preço levam a grandes variações na quantidade demandada. Por fim, se você se confunde com os termos elástico e inelástico, aí vai um truque. As curvas inelásticas, como a do painel A, parecem-se com a letra I. Isso não é muito profundo, mas pode ajudar na próxima prova. Agora vamos voltar aqui então à figura e depois a gente vê esse caso aqui também. Então, figura 1. Como é que esse conceito de elasticidade vai se aplicar em termos gráficos? Então, a elasticidade de preço da demanda. A elasticidade de preço da demanda determina se a curva de demanda é inclinada ou não. Tanto, mais uma vez, a elasticidade vai definir a inclinação da curva. Observe que todas as variações percentuais elas são calculadas pelo método do ponto médio. Vamos aqui, o autor, de maneira inteligente, colocou os casos extremos um no começo e outro no final.
Então veja, uma demanda perfeitamente inelástica. Portanto, veja, elasticidade igual a zero. Isso quer dizer o seguinte, que um aumento do preço deixa a quantidade demandada inalterada. Então, preço aumenta, preço diminui, preço aumenta, o consumidor não consome menos, preço diminui, o consumidor não consome mais. Então, preço aumenta, preço diminui, a quantidade permanece inalterada. É o que mostra esse gráfico, ou seja, se aqui nós temos um aumento de 4 para 5, mas se você tiver também uma redução do preço aqui para 3 ou para 2, você notará que a demanda ela continuará parada em 100, inalterada em 100. Então esse é o caso do inelástico. O consumidor não tem qualquer sensibilidade ao movimento dos preços. Então veja, o consumidor, no caso inelástico, não tem qualquer reação ao movimento de preços. E aí o autor vai colocar aqui alguns exemplos. Então veja, uma demanda inelástica inferior a 1. Então lembre-se que nós podemos ter a situação em que é inferior a 1. Então veja, um aumento de 22% no preço do produto, então sai de 4 para 5, reduziu o consumo de 100 para 90, causando uma queda de 11% na quantidade demandada. Então, aumentou 22% no preço, caiu 11% na demanda. Portanto, este bem ele é inelástico. Então, o comportamento na demanda foi percentualmente menor que o aumento de preços. Então, 22% de aumento de preço, uma queda de 11% na quantidade demandada. Se você vier para a demanda com elasticidade unitária, que seria o movimento igual a 1, nós vamos ter aqui que um aumento do preço de 22% causa uma queda de 22%. Então, o preço sai de 4 para 5 e a demanda cai de 100 para 80. Então, 22% de aumento de variação no preço, 22% de diminuição de variação na demanda. Ok? Elasticidade maior do que 1 é aquela situação em que o consumidor é a situação de demanda elástica e a demanda perfeitamente elástica, que é a situação onde uma variação de preços causa uma queda na demanda maior que essa variação. Então, se eu tenho aqui a elasticidade maior que 1, isso significa que um aumento de 22% no preço desse determinado bem, portanto, mais uma vez passando de 4 para 5, vai causar uma queda de 67% da demanda, mostrando, portanto, que a quantidade demandada sai de 100 para 50, mostrando que esse produto ele é muito sensível à variação de preço. Variou o preço, o consumidor rapidamente deixa de consumir. E note, antes da gente concluir no gráfico do painel que a curva ela começa vertical, depois ela vai ficando cada vez mais horizontal ou cada vez mais deitada, mostrando que há uma sensibilidade no eixo da demanda cada vez maior com a variação no preço. E chegamos ao caso da demanda perfeitamente elástica, que é o caso da elasticidade infinita, ou seja, a qualquer preço acima de 4, a quantidade demandada ela é 0. A exatamente 4, os consumidores comprarão qualquer quantidade. E a um preço inferior a 4, a quantidade demandada ela é infinita. Então veja, nessa demanda perfeitamente elástica, subiu um pouquinho, centavos o preço, a quantidade demandada passa a ser 0. Passa a ser 0. Revelando, portanto, uma extrema sensibilidade, como aí a própria expressão fala, né? Perfeitamente elástica, uma extrema sensibilidade a qualquer variação de preço. Portanto, ela pode ir de 0 ao infinito,
a depender de como seja o movimento desses preços. Se você não entendeu ou ficou com dúvida da compreensão de um desses 5 gráficos, 1, 2, 3, 4, 5 gráficos, A, B, C, D e E, volte o vídeo, assista novamente, pause, reflita, desenhe esses gráficos em uma folha de papel, faça análises, construa exemplos que lhe façam compreender este comportamento, se até agora ele está difícil para você. Ok? O autor coloca aqui um saiba mais sobre isso, né? Algumas elasticidades no mundo real. Antes da gente ver este exemplo que o Menkyu coloca, é muito importante lembrar que esse é um conceito que economistas utilizam, por exemplo, analistas de mercado consumidor, eles também realizam. Então, por exemplo, uma grande rede de supermercados, ela compreende o que é ela elevar 5% no preço do feijão ou no preço do biscoito, o que vai acontecer com a demanda, com a procura por aquele bem. Se tem substitutos ali, um produto ficará encalhado na prateleira e outro não. Então, tudo isso, do ponto de vista profissional e real na economia, é utilizado. É claro que esse é um conceito que nós estamos apresentando aqui mais uma vez de maneira introdutória, que um profissional não economista, ele precisa ter noção de que isso existe. Mas há áreas da economia, principalmente profissionais, economistas que estão no mercado, que trabalham fortemente com isso. Então, uma indústria de carros, ela sabe o que acontecerá com a demanda de veículos se ela aumentar R$1.000 no preço final do veículo, ou se ela aumentar 5.000 no preço final do veículo. E é isso que o Menkyu coloca aqui em relação a algumas elasticidades no mundo real. Então, tratamos do que a elasticidade significa, do que a determina e de como ela é calculada. Além dessas ideias gerais, você pode avaliar um número específico. Quanto precisamente o preço de um bem em particular influencia a quantidade demandada? Para responder a essa questão, os economistas coletam dados dos resultados de mercado e aplicam técnicas estatísticas para estimar a elasticidade de preço da demanda. Eis algumas elasticidades de preço obtidas de diversos estudos para uma variedade de bens. Ovos, 0,1, assistência médica, 0,2, arroz, 0,5, habitação, 0,7, carne de vaca, 1,6, refeições, 2,3, Mountain Dew, 4,4. Mountain Dew, aqui a nota diz, literalmente orvalho da montanha, é um refrigerante fabricado pela Pepsi nos Estados Unidos, encontrado em vários sabores. Então veja, a variação desse refrigerante é muito, muito elástica. É divertido pensar nesses números e eles podem ser úteis quando se comparam mercados. Entretanto, não devemos levar essas estimativas ao pé da letra. Uma razão é que as técnicas de estatísticas usadas para obtê-las requerem algumas suposições sobre a realidade e essas suposições podem não ser verdadeiras na prática. Os detalhes dessas técnicas estão além do escopo deste livro, mas você os terá se fizer um curso de econometria. Outra razão é que a elasticidade de preço da demanda não precisa ser a mesma em todos os pontos de uma curva de demanda, como veremos brevemente no caso de uma curva de demanda linear. Por ambas as razões, você não deve se surpreender se estudos diferentes apontarem elasticidades de preços da demanda diferentes para o mesmo bem. Ok?